O evangelista irmão Luciano, deixe a palavra que Deus colocou no teu coração. Vamos ouvir, irmãos. Desejo cumprimentar os irmãos, a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque já sentimos a presença do Espírito Santo, já sentimos a presença de Deus neste lugar. E por isso nós podemos dizer que estamos alegres nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos cantaram esse louvor que falava sobre vento. Nessa noite nós queremos falar sobre vento, mas não é esse vento que traz tempestade, esse vento que traz luta, aleluias, mas um vento diferente nós queremos falar nesta noite. Abra a tua Bíblia, por gentileza, juntamente comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 13, no versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 13 e versículo de número 8. Apenas um versículo desta palavra, que é a palavra do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram esse versículo, amém? João 13 e 8 nos diz assim: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, ou com todos aqueles que são nascidos do Espírito de Deus. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse texto a qual nós lemos, esse versículo de número 8, ele está introduzido em um capítulo onde Jesus ele tem um encontro com Nicodemos. Jesus ele tem um encontro com o mestre da lei, o qual foi até Jesus e queria saber o que ele precisava fazer para herdar o céu, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, no versículo de número 8, Jesus vai conversando com ele, vai explicando para ele que é necessário nascer de novo. Mas o Nicodemos ele não entendeu essa passagem, essa palavra, quando Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo. Aí quem sabe ele ficou pensando consigo mesmo, meditando no seu coração, quem sabe disse consigo: como é que eu vou fazer para mim nascer de novo? Aleluias. E agora no versículo de número 8, Jesus ele fala para Nicodemos, ele mostra para Nicodemos um exemplo. Ele vem dizer para Nicodemos: Nicodemos, o vento sopra onde quer soprar. Nós não sabemos de onde ele vem, nós não enxergamos ele soprando, nós vemos apenas os sinais que ele faz. Aleluia, louvado seja o nome. Só vemos apenas o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Nessa noite, meus amados irmãos, eu quero conversar com a igreja, com os irmãos, a respeito desta palavra, e nós queremos falar nessa noite sobre o Espírito Santo. Baseado nesse texto a qual nós lemos, neste versículo, nós queremos falar sobre os 5 ventos do Espírito no processo da regeneração do ser humano. Aleluias! Para quem não conhece o que é o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Aleluias! O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas numa única só pessoa. O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, ele é o agente ativador da obra da salvação na vida do ser humano. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E o meu objetivo nessa noite, meu amado irmão, é que você entenda, que você compreenda a importância do Espírito Santo na vida do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando Jesus Cristo ele desceu aqui na terra, quando ele palmilhou aqui na face da terra, quando ele se entregou na cruz para morrer por mim e por você, aleluias, ele estava cumprindo um projeto de salvação. Aleluias, esse projeto de salvação, ele tinha como autor, ou ele tem como autor Deus Pai.
o autor do projeto de salvação. Ele tem como executor o Deus Filho, que veio e consumou a obra, aleluias, a qual o Deus Pai havia, aleluias, projetado. E ele tem como ativador dessa obra o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos adentrar, irmãos, falando sobre vento. E nós queremos falar sobre o primeiro vento, a qual o Espírito Santo de Deus, ele sopra nas nossas vidas. Para que você entenda essa mensagem, quando Jesus falou e citou o exemplo para Nicodemos de vento, ele estava querendo explicar para Nicodemos que o Espírito Santo é como um vento. Aleluias. Muitas vezes você entra dentro de uma igreja, ou nas primeiras vezes que você entra dentro de uma igreja, e você vê as pessoas falando em línguas, você vê as pessoas falando numa linguagem diferente que você não conhece. Aleluias. E nós entendemos que isso é o Espírito Santo. Mas para quem não conhece, ele não entende isso. Aleluia. E ele precisa conhecer. Então, meus amados irmãos, o vento, aleluia, do Espírito Santo, ele sopra sobre as nossas vidas. Aleluia. E o crente, o ser humano, quando ele aceita Jesus, quando ele recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo, se ele tiver lugar, se ele tiver liberdade, ele começa a trabalhar no coração, ele começa a trabalhar na vida daquela pessoa, e aquela pessoa ela passa por um processo de 5 fases, a qual nós queremos falar nessa noite. Aleluia. A primeira fase, aleluia, o primeiro vento que o Espírito Santo sopra sobre a vida de um ser humano, é o vento da renúncia. Esse é o primeiro vento que o Espírito Santo sopra. Renúncia é o primeiro passo da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Aleluias. É o Espírito Santo quem convence as pessoas. É o Espírito Santo quem entra no coração quando a pessoa aceita. Quando a pessoa vem para frente no culto e aceita Jesus, é o Espírito Santo que começa a trabalhar, quando a pessoa dá lugar para ele. E a primeira coisa que ele vai fazer na vida da pessoa, aleluia, é soprar o vento da renúncia. O que é isso, irmão Luciano? A renúncia, meus amados irmãos, para que aquele homem, para que aquela mulher, ele comece a renunciar à sua velha vida, à sua velha natureza, à sua velha prática, aleluia, tudo aquilo que ele fazia que não agradava a Deus. A partir daquele momento em que o Espírito Santo sopra sobre a vida dele o vento da renúncia, ele começa a renunciar tudo aquilo. Ele começa a dizer: até ontem servia para mim, hoje não serve mais. Aleluia. Até ontem eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Aleluia. Até ontem eu fazia tantas coisas erradas, mas hoje eu não faço mais. Isso é o Espírito Santo que faz. Não é o homem que por si próprio toma essa atitude de dizer assim: a partir de hoje eu vou ser crente de verdade, a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho. Irmãos, o ser humano, nós, pessoas humanas, nós somos, irmãos, limitados. Nós precisamos e dependemos da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós não somos capazes de dizer que seremos super crentes, que seremos mais ou melhores do que as outras pessoas, não. Nós não somos capazes de fazer isso. E coitado de quem fizer isso, irmãos, achando que consegue ser mais do que alguém. Não consegue. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pega uma pessoa que está lá no pó, que está lá no chão, que não vale nada talvez para as outras pessoas, ele levanta de lá, ele começa esse processo de transformação, de regeneração, e aquela pessoa que talvez para alguém não servia para nada, ele começa a servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos, no capítulo de número 8, versículo de número 34, vai nos dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo fala de renúncia. Quando olhamos para essa palavra e vemos o próprio Jesus dizendo: quem quiser me seguir, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue a sua vontade, negue os seus desejos, negue, quem sabe, tudo aquilo que ocupa o lugar do teu coração. Você precisa negar e me seguir, se você quiser vir após mim. Então, meus amados irmãos, esse negar a si mesmo, ele está falando de renúncia. E esse trabalho, meus amados, aleluia, esse projeto do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher, ela é uma ação conjunta do Espírito com a pessoa. Aleluia. O Espírito Santo, ele não trabalha sozinho nesse processo. Ele precisa que o homem dê lugar, ele precisa que a mulher dê lugar, ele precisa que o homem e a mulher, aleluia, estejam cientes de que necessitam
da ação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse primeiro vento, esse primeiro processo que o Espírito Santo, ele executa na vida do homem, na vida da mulher, quando ele encontra lugar, é o vento da renúncia. A pessoa começa a renunciar tudo aquilo, aleluias, que é errado, que quem sabe outrora para ele não era errado, quem sabe outrora para ele praticava, aleluia, na maior tranquilidade, aleluias, achando que era normal, pensando que era normal, mas agora, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele começa a dizer, não, agora não dá mais, agora eu preciso mudar, aleluias, ele começa a sentir dentro dele, algo que vem de dentro para fora, aleluias, e não é o homem dizendo que ele vai se convencer, não, aleluias, eu já vi muitas pessoas tentando corrigir os outros, tentando ensinar os outros, dizendo, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, e muitas vezes estraga tudo, aleluia, e muitas vezes acaba com tudo, porque, amados irmãos, não é nós que fizemos a obra quem faz é Jesus, a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Ele tem obra para realizar em nosso meio, Ele tem obra para realizar neste lugar, aleluia, mas como tenho dito, é uma ação conjunta do Espírito conosco, aleluias, onde houver liberdade, o Espírito Santo trabalha, louvado seja o nome do Senhor. O segundo vento nesse processo a qual o Espírito Santo sopra na vida do homem e da mulher, é o vento da transformação, aleluias, a pessoa vem lá do mundo totalmente, aleluias, diferente do que nós vivemos, totalmente diferente do que a nossa fé, que nós professamos, ela exige de nós. A pessoa vem lá com problemas, com dificuldade, com tantas coisas, e o Espírito Santo começa a trabalhar. Ele já soprou o vento da renúncia, a pessoa já renunciou muitas coisas, agora o Espírito Santo começa a agir, aleluias, com a transformação, aleluias, ele começa a mudar o caráter, ele começa a mudar as atitudes, ele começa a mudar o pensamento daquela pessoa, aleluias, e aquela pessoa que mentia, agora ele não mente mais, aquele que roubava, agora não rouba mais, aquele que praticava tantas coisas erradas, agora ele não pratica mais, porque ele está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos no capítulo 12, versículo 2 vai nos dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluias, é preciso ser transformado, aleluias, crente para morar no céu, aleluias, cristão para morar no céu, é preciso ser transformado, e muito além disso, é preciso passar pelos 5 processos que nós vamos falar nessa noite, aleluias, não adianta apenas nós passar por um. Nós vamos ver, meus amados irmãos, no decorrer desse texto, que tem muitas pessoas que até nós conhecemos, que acham que muitas vezes passam pelo primeiro processo, pelo processo da renúncia, e ela diz assim, mas eu já renunciei tudo aquilo que eu fazia, estou bem, estou salvo, não preciso fazer mais nada, aleluias, mas nós vamos ver que não adianta só isso, nós vamos ver que precisamos passar por todo esse processo. Então, meus amados irmãos, no processo da transformação, o Espírito vai nos convencendo a não nos conformar com as coisas deste mundo, aleluias, nós passamos por um processo espiritual, por um processo psicológico na nossa mente, e esse processo, amados irmãos, quem faz é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, e ele começa, meus amados irmãos, fazer com que nós não nos conformamos mais com a situação que outrora nós vivíamos, aleluia, com a vida que outrora nós levávamos, ele começa a nos convencer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro vento, amados irmãos, que o Espírito Santo sopra, o vento da santificação. Tem uma palavra na Bíblia Sagrada que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, aleluia. Ele fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ele não diz sem as quais, ele diz sem a última palavra, dizendo sem a qual ninguém verá Deus. Esse terceiro processo, meus amados irmãos, é um dos processos mais lindos que começa a acontecer na vida do crente, é um dos processos que chama mais atenção, que começa a aparecer na vida do crente. O que é isso, irmão Luciano? O Espírito Santo começa a nos deixar parecidos com Deus, aleluias, aleluias, o Espírito Santo, ele começa a nos deixar parecido com Deus, aleluias, aquele que roubava, aquele que matava, aquele que mentia, agora ele está sendo parecido com Deus,
aleluias, agora ele é uma pessoa totalmente diferente. Agora os outros olham para ele e dizem assim: mas o que aconteceu com aquela pessoa? Aleluias, ele não era assim, e não era mesmo, aleluias, porque o Espírito Santo entrou lá no coração, o Espírito Santo entrou lá na divisão da alma, nas juntas e medulas, e começou o processo, porque ele achou lugar, aleluias, ele achou espaço, aquela pessoa deu lugar, e o Espírito Santo começa então a fazer essa transformação na vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6:22 nos diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluias, amados irmãos, o nosso fruto, o nosso resultado, meus amados irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver o fruto, aleluia, das nossas ações, ver o fruto, meus amados, da nossa vida, das nossas atitudes, aleluia, ele tem que aparecer, aleluia, e não fruto qualquer, mas o fruto da santificação. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, vai nos dizer assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluias. Então é necessário esse processo, aleluia, Jesus fala que esse processo é necessário, aleluia, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro processo que nós precisamos passar na nossa vida. Muitas vezes nós vemos pessoas, nós vemos crentes, nós vemos irmãos que apenas passam pelo processo da renúncia, apenas passam pelo processo da transformação, apenas passam pelo processo da santificação e para por aí, acham que não precisa nada mais disso. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos ir muito além, em que nós precisamos mais do que nunca crescer, e a palavra do Senhor nos diz que é para nós crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, aleluias. Então, meus amados, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos sair da superfície onde nós estamos, é que nós precisamos, meus amados irmãos, procurar mergulhar mais nas profundezas de Deus, procurar conhecer mais de Deus, procurar buscar mais a presença do Espírito Santo de Deus, aleluia, porque Ele tem mais para nós. Louvados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse processo, meus amados irmãos, da santificação, é difícil, é um processo complicado, aleluia. Será que é fácil ser santo? A Bíblia diz que temos que ser santos, mas será que é fácil? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Há uma luta, meus amados irmãos, interior, há uma luta espiritual, aleluia, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o servo e a serva do Senhor, e muitas vezes nós não percebemos isso, muitas vezes nós estamos tão desanimados, estamos tão abatidos e não percebemos, aleluia, que o que Satanás quer é nos afastar da presença de Deus, que o que Satanás quer, meus amados irmãos, é nos tirar, é fazer com que nós não venhamos a passar por todo esse processo, porque aquele que passa por esse processo, aleluia, ele não desiste por qualquer coisa. Aquele que consegue passar por todos esses processos, aleluia, ele sabe que o seu lugar é no céu, ele sabe que a sua morada é no céu, e ele não para por qualquer coisa, ele não para por qualquer conversa, não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, segundo o estudo, ou a ciência da amartologia, a ciência que estuda o pecado, ela vai nos dizer que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta do ser humano, aleluia. O ser humano, amados irmãos, naturalmente, ele é propenso ao pecado, naturalmente, amados irmãos, ele é propenso a pecar. Então, por isso que nós precisamos, amados irmãos, buscar a santificação, aleluia, buscar a presença de Deus. E dentro desse estudo, dentro dessa ciência da amartologia, nós vamos ver, amados irmãos, que lá fala sobre alguns tipos de pecado. E um dos pecados que fala lá, que é um pecado que não tem perdão, um pecado que Deus, que a palavra do Senhor nos diz, que se nós pecarmos, nós não encontraremos perdão para este pecado.
E este pecado é um pecado contra o Espírito Santo. E para quem não sabe, esse pecado se chama incredulidade. E está registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 12, versículo 31 e 32. O pecado de incredulidade não tem perdão, meus amados irmãos, porque é um pecado contra o Espírito Santo. Você que conhece, você que recebeu o Espírito de Deus, e a partir do momento que você começa a duvidar, a partir do momento que você começa a negar aquilo que Deus fez, o que Deus faz, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, meus amados irmãos, ter muito cuidado, aleluia, porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus não devem ser levadas na brincadeira, ou como nós achamos que devem ser, não, aleluia. As coisas de Deus, elas têm que ser levadas conforme a palavra de Deus nos manda. O quarto vento que o Espírito Santo sopra sobre a nossa vida, meus irmãos, é o vento da unção, aleluia. Estamos no quarto processo. Já passamos o vento da renúncia, ou o processo da renúncia. Já passamos o processo da transformação. Já fomos santificados. Agora nós estamos prontos para receber a unção de Deus na nossa vida. Irmão Luciano, mas o que é unção, irmão? Aleluias. Após os processos anteriores, nós recebemos a unção de Deus na nossa vida. 1 João 2,20 vai nos dizer: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus na minha vida, meu irmão, a unção de Deus na tua vida é o que faz a diferença em nós. A unção de Deus na vida do crente, aleluia, é o que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus na vida do pregador, na vida do cantor, na vida do homem, na vida da mulher, é o que faz a diferença na vida da pessoa. Aleluia. Sem a unção de Deus, ele pode ter passado pelos outros processos, mas são todos iguais. Agora, quando tem unção, ele não é igual, não. Quando tem unção, há diferença. Aleluia. Quando tem unção de Deus, aleluia, há poder de Deus, a presença de Deus na vida dele, aleluia, ele é cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver uma diferença que a Bíblia nos relata? A Bíblia nos fala de dois homens que foram reis sobre Israel. A Bíblia fala do primeiro homem, que foi Saul, um grande homem, um grande guerreiro, um grande rei. O povo queria um rei, Deus deu um rei para o povo, Deus deu Saul. Saul, porém, era um homem que Deus usava. Entenda isso nessa noite. Saul, o homem que Deus usava. Agora, quando Deus, meus amados irmãos, ele resolve não aceitar mais a Saul, a Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus. Aleluia. Deus escolhe para si outro rei para governar sobre Israel. E ele diz assim numa palavra, num texto que nos diz: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Quando nós olhamos para essa expressão, achei a Davi, dá-nos a entender que Davi estava perdido. Dá-nos a entender que Jesus, que Deus estava procurando alguém que estava perdido, e ele achou Davi. Não, meus amados irmãos, não é isso. Tem uma palavra na Bíblia Sagrada que diz que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Aleluia. Se Deus diz isso na sua palavra, é porque nem todo que está dentro da igreja é fiel, é porque nem todo que se diz crente é fiel, é porque nem todo que foi batizado, nem todo aquele que aceitou Jesus é fiel. Aleluia. Senão Jesus não ia dizer: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Aleluia, são poucos. Aí Jesus, Deus acha Davi e diz: achei Davi, um homem segundo o meu coração. E aí vem a diferença, meus amados. Davi não era um homem que Deus usava apenas, Davi era homem de Deus. Aleluia. Existe diferença entre ser usado por Deus e entre ser homem de Deus. Muitos são usados, mas não são homem de Deus, não são mulheres de Deus. Aleluia. Irmão Luciano, eu não entendi o que é isso. Eu não entendi essa diferença. Quer entender essa diferença? Então é o seguinte: aleluia, Deus usa, meus amados irmãos, quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Deus usa alguém que está passando lá na rua, se Ele quiser, para entrar aqui dentro, pregar uma palavra, e nós saímos daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Deus usa, Deus faz isso. Agora a diferença, amados irmãos, que nós temos que entender que nem todo mundo que Deus usa é homem e mulher de Deus.
Aleluias. A diferença estava em Davi, estava em Saul. Davi era um homem de Deus, Davi tinha comunhão com Deus. Aleluias. Deus conversava com Davi. Agora Saul não. Saul era apenas um homem que Deus tinha levantado, aleluias, para governar e liderar o povo. Mas chegou um momento que Saul foi rejeitado pelo Senhor. Aleluias. E Deus então levanta Davi para governar aquele povo, porque Deus nunca vai deixar a sua obra, Deus nunca vai deixar o seu povo perecer. Ele sempre levanta alguém, Ele sempre usa alguém para fazer a obra. Aleluia. Se eu não quiser fazer, outro vai ser levantado por Deus e vai fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra não é do homem, a obra não é nossa, a obra é do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesse processo de unção, quantas pessoas que outrora foram ungidos? Você conhece alguém que outrora tinha unção de Deus e hoje não tem mais? Você conhece alguém que outrora era usado por Deus e hoje não é mais? Tem aos montes por aí. Tem bastante gente por aí. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus amados irmãos? É porque chegaram apenas até o quarto processo. Chegaram apenas até o processo da unção. Renunciaram, foram transformados, foram santificados, receberam a unção e acharam que não precisavam de mais nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, só com a unção de Deus não basta. Aleluia, só com a unção de Deus eu não vou e faço o que acontece. Aleluia, experimenta. Eu vou te dizer que precisa de algo mais, para você não cair, para você não pecar, para você não desanimar. Precisa de algo mais na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus é indispensável, irmão. A unção de Deus para quem prega, para quem canta, para quem ora, para quem fala do amor de Jesus é indispensável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, nós precisamos que o quinto vento, o Espírito Santo, sopre sobre as nossas vidas. Nós precisamos passar pelo quinto processo, aleluia, que é o processo da graça de Deus. Aleluias, nós precisamos deixar que o vento da graça sopre sobre as nossas vidas, e você vai entender toda essa mensagem dentro deste quinto vento, dentro deste quinto processo que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas. Aleluia. Neste processo recebemos o favor não merecido por nós. A Bíblia diz que a graça é favor imerecido, nós não merecemos ela, mas pela misericórdia e compaixão do Senhor, nós alcançamos a graça do Senhor que Ele nos concede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4:7 vai nos dizer: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme medida repartida por Cristo Jesus. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, que é só até o quarto processo não basta. Por que eu preciso ter a graça, meus amados? Aleluia. É porque a graça de Deus é o que nos faz resistir. A graça de Deus, aleluias, é que faz com que todos os outros processos, aleluia, sejam visíveis na nossa vida. Aleluias. Nós podemos, amados irmãos, ter a unção de Deus. Nós podemos ser, quem sabe, o melhor crente, mas nós não podemos deixar perder a graça de Deus nas nossas vidas. Aleluias. A graça de Deus, meus amados irmãos, é que vai nos levar até a porta do céu. É a graça dele, não é unção. Aleluias. Não é unção que está sobre a nossa vida. Aleluias. Não é porque um dia renunciei à velha natureza, hoje eu vivo uma nova vida e só isso chega. Não é isso que vai me levar até o céu. Se eu não tiver a graça de Deus, meus amados irmãos, vai vir a luta, eu posso cair, vai vir a tentação, eu posso ceder. Aleluias. Vai vir os dias de angústia, os dias de batalha. Aleluias. Eu posso desanimar, mas quando eu tiver a graça de Deus na minha vida, eu não vou desanimar. Aleluias. Quando eu tiver a graça de Deus sobre a minha vida, aleluias, eu vou prosseguir, eu vou marchar. Aleluias. Porque a graça faz isso em nós. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, crente que não tem mais graça, ele não tem aroma. Aleluia. Crente que perde a graça, ele não tem sabor. Aleluia. Ele não tem mais brilho. Aleluia. Ele pode ter recebido a unção, mas ele não tem mais graça. Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu a graça, não adianta mais nada. Aleluia. Pode muitas vezes tentar fazer de tudo, não acontece nada, porque não tem mais a graça de Deus. Eu quero te dizer, meu amado irmão, nessa noite, aleluia, perca tudo que
tiver que perder, mas não perca a graça de Deus na tua vida. Aleluia, perca dinheiro se tiver que perder, aleluia, perca a família se tiver que perder, mas não perca a graça de Deus na tua vida. Aleluia, a graça que vai te levar até lá, a graça que vai te conduzir até lá, aleluia. Não são as outras coisas, não é o cargo que você exerce, não é o ministério que o dito recebeu, não, nada disso. O que vai te levar lá é a graça e a misericórdia do Senhor, aleluia. O que vai te levar para o céu é a graça do Senhor. Então não perca a graça, não perca a presença, não perca o brilho do Espírito Santo na tua vida, aleluia. Procura ser cheio do Espírito, procura ser cheio de Deus na tua vida. Você vai ver as coisas diferentes, você vai ver as coisas acontecendo na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem sabe você diz assim: irmão Luciano, mas eu tenho promessa, aleluia. Deus um dia me fez promessa, e eu não estou duvidando da promessa, porque eu também tenho, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer um exemplo que está na Bíblia. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele teve que esperar 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele, aleluia. E quem era Abraão, meus amados irmãos? Quem foi Abraão? O pai na fé, aleluia, louvado seja o maior patriarca que a Bíblia registra, o pai Abraão. E ele esperou 25 anos, ele foi fiel, foi homem íntegro, aleluias. Hoje pela manhã nós estávamos ouvindo aqui, foi o primeiro homem que a Bíblia registra a dar o dízimo, aleluia, de tudo aquilo que ele ganhava, aleluias, Abraão. Mas aí você olha para a Bíblia e diz assim: mas por que ele teve que esperar tanto tempo então? Aleluia, meu amado irmão, minha amada irmã que me ouve nessa noite, pode ter promessa de Deus na tua vida, mas a Bíblia nos diz que quem retarda a promessa somos nós, aleluias. Quem não deixa que muitas vezes a promessa aconteça no tempo certo somos nós, porque não estamos preparados, porque não estamos prontos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo de Deus para cumprir aquilo que Ele tem te prometido, há um tempo do Senhor colocar e concretizar na tua vida aquilo que um dia Ele te prometeu, aleluia. Mas por causa de alguns desses processos, muitas vezes, que não foram alcançados, aleluia, a promessa demora, a promessa retarda, aleluia. Então eu quero te dizer nessa noite, se você tem promessa do Senhor, aleluia, se você tem projeto de Deus na tua vida, eu não quero te dizer que ele não vai acontecer, não, ele vai sim, em nome de Jesus ele vai acontecer, mas você precisa fazer a tua parte, aleluia. É uma ação conjunta, é o Espírito e nós, aleluia, que fizemos a coisa acontecer, aleluia. Não é só o Espírito Santo, aleluia. Tem crente que muitas vezes acha que é só Deus que faz a obra, aleluia, que ele não precisa fazer nada, ele não precisa buscar Deus, ele não precisa se consagrar, ele não precisa se colocar, é só Deus que faz, aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus faz o que cabe a Ele, mas o que cabe a mim, o que cabe a você, é nós que temos que fazer, é nós que temos que se colocar na presença do Senhor, é nós que muitas vezes temos que colocar a boca no pó e dizer para Ele: Deus, aleluia, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador, Deus, eu sou miserável, Deus, eu não mereço o que Tu tem feito na minha vida, Deus, mas eu te agradeço pela Tua bondade, eu te agradeço pela Tua misericórdia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso que eu tenho dito nessa noite: não perca a graça de Deus na tua vida, aleluia. Se tiver que perder algumas coisas, perca, aleluia, não tem problema, mas a graça não. Lute pela graça de Deus, lute pela presença de Deus, lute, aleluia, para ter o Espírito Santo na tua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é só com Ele que você vai chegar lá. Os dias estão difíceis, as lutas estão difíceis, meus amados irmãos. Há um tempo de desânimo, há um tempo de frieza espiritual que tem tomado conta de muitas vidas, aleluia, e muitos não têm se dado conta disso, mas isso é cumprimento da palavra. A palavra diz que no fim dos tempos muitos se apostatarão da fé, muitos não quererão mais vir à igreja, muitos não vão querer mais orar, muitos não vão mais querer ouvir a palavra, aleluia, vão querer fazer outras coisas, menos buscar a Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que o único jeito, o único caminho de nós morarmos no céu, de nós estarmos com Deus, aleluia, de se cumprir a promessa que um dia Ele nos fez, de nos buscar e nos levar para junto dEle, aleluia, é nós permanecermos firmes, aleluia. E sem a graça não vai ter como, sem a graça nós não vamos
conseguir. Aleluia. Por isso eu te digo nesta noite, não perca a presença de Deus, não perca a graça de Deus na tua vida. Aleluia. Não seja um crente sem graça, aleluia, mas seja cheio do Espírito Santo. Procure se encher a cada dia mais, procure renovar a tua vida, renovar o teu vaso. Aleluia. Se faz tempo que você não fala mais em línguas, se faz tempo que você não sente mais a presença de Deus, nessa noite é noite de sentir a presença, nessa noite é noite de encher o vaso, nessa noite é noite de transbordar do azeite, de transbordar da unção que vem do céu, da unção que vem do alto, da unção que faz a diferença nas nossas vidas. É noite de buscar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a graça de Deus, não perca a presença de Deus na tua vida. Em nome de Jesus eu entrego essas palavras nessa noite.